Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os jogos semi-cooperativos. Como assim semi-cooperativos? Ou um jogo é cooperativo ou não é. Tem como ser semi-cooperativo? Tem, né? Vamos ver como isso é possível? Então, qual que é o nosso objetivo? Conhecer os jogos semi-cooperativos e refletir acerca do valor do lúdico na educação física. Então, bem isso que eu falei. Um jogo ele pode ser semi-cooperativo e nós vamos reconhecer quais que são esses jogos semi-cooperativos. Jogos, muitas vezes, pautados ali, focados no lúdico, voltados muito mais, então, para a brincadeira, para o lúdico, para a diversão, do que para a competição em si. É uma ótima forma de introduzir os jogos cooperativos, fazer essa transição entre a competição e a cooperação, através dos jogos semi-cooperativos. O que nós já sabemos, então? Qual a diferença entre jogo e esporte? E isso é uma coisa que vocês têm que ter bem claro, então. Como que eu sei que é um jogo e que não é um esporte? Então, lembrando que para ser esporte, a primeira coisa são as regras. Para ser esporte, tem que ter as mesmas regras no mundo inteiro, com arbitragem, tendo sempre os mesmos sinais de arbitragem. Então, eu costumo dar o exemplo do futebol. A regra do impedimento no futebol é a mesma aqui, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, qualquer lugar do mundo, o juiz vai fazer a mesma sinalização e a regra do impedimento é a mesma. Mas um jogo não. Parem para pensar no caçador, na queimada. Normalmente vocês não refletem sobre algumas regras no começo do jogo. Ah, se bater na mão e cair, morreu ou não morreu, queimou ou não queimou? Alguns jogam que queimou, outros jogam que não queimou, porque essa regra muda. E quando a regra muda, eu tenho a regra, mas ela muda, é um jogo. Quando a regra é imutável, que é a mesma no mundo inteiro, então é um esporte. Um esporte também tem a presença das instituições reguladoras, federações, confederações, que vão organizar os campeonatos e fiscalizar as regras. Além disso, o esporte ele tem a profissionalização, é a busca por recordes, por objetivos. Isso faz com que esses profissionais, eles normalmente ganhem salários, envolvam equipes multidisciplinares, psicólogos, fisioterapeutas, massagistas, por ser voltado para a parte profissional. Já o jogo não tem isso. Então é a primeira coisa nós entendermos o que é um jogo e o que é um esporte. Porém, o próprio jogo ele pode ser mais competitivo ou mais cooperativo. Exatamente como eu estou perguntando aqui, eles podem ser competitivos os jogos? Será que eles podem? Podem, né? Não é porque não é um esporte que eu não posso ter um jogo competitivo. Eu também vou ter aquelas regras que eu vou negociar com os meus colegas e eu posso trabalhar na escola. Normalmente eu trabalho o jogo competitivo na escola. Mas os cooperativos, nós temos imagens aqui de algumas atividades cooperativas. Será que a gente consegue praticar jogos cooperativos na escola? Será que só praticamos jogos cooperativos na escola? Será que seria interessante uma escola que praticasse só um ou só outro? Eu acredito que não, eu acredito que o ideal é o meio termo. Pratica um pouco do competitivo, um pouco do cooperativo, nem 8 nem 80, não é mesmo, gente? Trabalhar um pouquinho de cada. Os jogos cooperativos, então. Além da questão da inclusão e do desenvolvimento cognitivo, há também a questão social que tais jogos trabalham, tornando quem os pratica cidadãos mais participativos. Os jogos cooperativos surgiram da reflexão do quanto a cultura ocidental, principalmente, valoriza excessivamente o individualismo e a competição. E daí nós temos que refletir um pouquinho sobre isso, né? A sociedade na qual nós estamos inseridos, a nossa cultura ocidental, que valoriza muito a competição. E muitas vezes, desde pequenos, nós já somos preparados para viver nesse mundo competitivo, nessa sociedade competitiva. A partir daí, então, foi feita uma reflexão e foram criados os jogos cooperativos, jogos que buscam fazer as pessoas saírem um pouquinho desse ambiente competitivo e pensarem mais na cooperação, na participação, na solidariedade com os colegas. Vamos para a nossa primeira atividade, então.
Você já observou que muitos estudantes se esquivam de determinadas práticas por não se sentirem à vontade competindo, mesmo sendo extremamente participativos em situações diversas? Assim, seriam os jogos cooperativos uma alternativa para que todos participem de forma mais tranquila e inclusiva? Em que momentos os jogos cooperativos acontecem em sua escola? Eles acontecem na sua escola? Você consegue identificar esses jogos cooperativos na sua escola? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, refletirem e já já nós voltamos para conversar. Oi pessoal, voltamos. Conseguiram fazer essa reflexão? Vocês já observaram então colegas que por mais que participem de diversas situações, quando é colocado um jogo competitivo, o colega não se sente à vontade de participar? Será que alguém já questionou esse colega do porquê que ele não quer? Muitas vezes essa criança, esse adolescente não quer participar por medo da exposição, por medo de se sentir mal numa atividade muito competitiva, que possa inclusive deixar ele de lado, possa fazer com que os colegas cobrem muito dele. E sim, se nós colocarmos algumas atividades mais cooperativas, então esse colega pode ser que participe melhor, que queira buscar mais atividades ali de ajuda, cooperação. E na sua escola você consegue observar esses jogos cooperativos? Muitas vezes eles não estão bem claros, a não ser se não for no conteúdo de educação física que o professor chegue e fale. Hoje nós vamos trabalhar os jogos cooperativos, mas eles podem ocorrer em todas as disciplinas, em diversos momentos, não só dentro de sala de aula, mas no recreio, uma entrada, uma saída. Vocês muitas vezes pode ser que eles aconteçam na escola e que vocês nem percebam. Então comecem a observar onde que tem a cooperação dentro do teu ambiente escolar.
e na tua casa, e no mundo do trabalho. Comecem a fazer essas reflexões e observar onde tem cooperação. Será que tudo é competição? Se nós olharmos com cuidado, com carinho, então nós vamos perceber que nós encontramos a cooperação em diferentes contextos. Os jogos cooperativos. Se você conseguiu identificar os momentos em que sua escola proporciona momentos cooperativos, podemos supor que quando vivenciamos experiências cooperativas, em especial nas nossas aulas de educação física, estamos aprendendo a exercitar a empatia. E, professora, que palavrinha é essa? Empatia. Hoje em dia, nos últimos anos, muito se fala em empatia. Mas você sabe o que é? Vamos identificar? Existem diversas formas de conceituar a empatia. O conceito mais antigo de empatia caracteriza-se como a habilidade de identificar o que está na consciência de outra pessoa. Outros autores explicam que empatia pode ser compreendida sob 3 aspectos: cognitivo, emocional e preocupação empática. Compreendendo o outro e se colocando no lugar dele. Então, muitas vezes, de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem, o sentimento de empatia ele está relacionado a conseguir se colocar no lugar do outro, compreender o que se está passando o outro, ali a situação que o outro está vivendo, e conseguir ter esse sentimento de se ver no lugar do outro para entender as dificuldades que ele está sentindo naquele momento. De pensar sobre esses sentimentos dos outros do que necessariamente senti-los. Então eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre o que o outro está sentindo, porque muitas vezes eu não vou estar sentindo isso na pele, mas eu tenho que compreender e entender pelo que o outro está passando, tentando me colocar no lugar dele. Assim, ao compreendermos o outro melhor, ao entendermos o contexto em que a pessoa se encontra, nos conectamos melhor. A empatia emocional seria a habilidade de sentir o que o outro sente. Já a preocupação empática é entender o que o outro precisa de você. Então, por isso essa diferenciação. Enquanto a emocional ali você tenta sentir o que o outro está sentindo, a preocupação empática é entender o que o outro está precisando de você. E daí se colocar para agir, não é mesmo? Não adianta eu entender que o outro está precisando de mim e entender o que ele está precisando e simplesmente ficar observando e não fazer nada. Então é esse sentimento de também agir e ir atrás de auxiliar quando isso está de acordo com o que eu consigo realizar. Muitos autores classificam o jogo cooperativo em categorias, nas quais pratica-se a cooperação em todas elas, porém em diferentes graus. Dentro dessa ótica temos o jogo cooperativo sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Então a primeira coisa é nós entendermos essa classificação. Lógico que dentro dessa classificação vão ter outras subdivisões de cada grupo, mas nós temos 4 principais tópicos, gente. Sem perdedores, de resultado coletivo, de inversão e semi-cooperativos. Dentre eles, depois nós identificamos vários outros, mas os tópicos principais são esses 4. Sobre os jogos semi-cooperativos, então, todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum. Nós sempre pegamos, então, é bom reforçar o exemplo das formigas, né? Sempre as formiguinhas, várias delas trabalhando juntas para ter o desafio comum vencido. E é uma sociedade, essa sociedade das formigas, que poderia dar muito mais exemplos para a nossa sociedade. Para nós, seres humanos, ditos seres racionais, podemos então observar como funciona tão bem esse universo das formigas e tentar trazer um pouquinho dessa cooperação para o nosso mundo na prática também. Os jogos semi-cooperativos são indicados para iniciação aos jogos de cooperação. Basicamente, são utilizados jogos esportivos tradicionais com algumas pequenas alterações que favorecem a cooperação. Então, gente, os jogos semi-cooperativos, como eu falei no início da aula, eles facilitam essa transição de um jogo exclusivamente competitivo para um jogo que também vai ser cooperativo. Eu pego um jogo, uma habilidade, então, que ela já é competitiva,
faço algumas adaptações, algumas alterações nas regras ali, para que ela seja de uma certa forma também cooperativa, mas eu ainda vou ter uma vitória como um resultado final. Basicamente são jogos, então, com estrutura competitiva, que contém elementos de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. Então, como eu falei para vocês, ele mantém essa estrutura competitiva. Eu posso manter uma estrutura competitiva de um futebol, de uma corrida, porém com alguma característica cooperativa para ajudar nessa transição. E daí nós temos alguns exemplos aí desses jogos semi-cooperativos, alguns tipos deles. Todos jogam. Então, como que funciona? Todos os alunos participam, jogam a mesma quantidade de tempo. Neste tipo de jogo, o padrão tradicional do ganhou, fica, perdeu, está excluído, começa a ser deixado de lado. Então, todos jogam, participam ao mesmo tempo, não importa se uma equipe vai vencer ou não no final, mas eu não vou excluindo as pessoas que perdem. Então, eu continuo com elas na equipe, no jogo, na disputa, mesmo que em alguma rodada elas tenham perdido. Todos tocam ou todos passam. Nesse tipo de jogo semi-cooperativo, o gol, a cesta ou até o ponto só será validado após todos os jogadores da equipe tocarem na bola. É um padrão de jogo cooperativo simples, mas muito valioso para ser implementado nas aulas de educação física, pois valoriza a inclusão de todos. E eu aposto para vocês que mesmo sem vocês perceberem, alguma vez o professor de educação física de vocês já fez isso. Quando só o mesmo menino ia driblando a bola e arremessava na cesta, ou não passavam para algum colega, para alguma colega, e o professor falava, agora antes de arremessar, todo mundo da equipe tem que encostar uma vez na bola. Ou vamos mudar o arremesso e se um arremessou dessa vez, a próxima vez só pode ser o outro e depois o outro. Então são regras que são colocadas dentro do jogo ali na aula de educação física e que já deixam o jogo cooperativo. Muitas vezes vocês nem percebem. Lembram quando eu questionei se tinha jogo cooperativo na tua escola? Então talvez vocês nem tenham percebido, mas ele já exista dentro das aulas de educação física, sem necessariamente o professor precisar falar, esse jogo é cooperativo. Ele simplesmente altera as regras e faz com que todos toquem ou passem pela bola. Todos marcam ponto. Nesse tipo de jogo semi-cooperativo, a equipe vencedora será aquela em que todos os jogadores marcaram um gol ou uma cesta ou um ponto. Há de se considerar nesse tipo de jogo o nível de habilidade dos integrantes das equipes. Dessa forma, pode-se considerar uma bola na trave, um saque realizado corretamente ou uma bola que acertou o aro da cesta de basquetebol. Então, para esse tipo de jogo, nós não pegamos aquela coisa oficial de para ser gol, para marcar o ponto no futebol, tem que exclusivamente fazer o gol. Se bater na trave, está valendo. Ou a bola não entrou na cesta, mas tocou no aro, tocou na tabela, então também está valendo um ponto ali. Isso ajuda a incluir alguns colegas que talvez não tenham tanta habilidade. Todas as posições. Nesse tipo de jogo semi-cooperativo, todos os jogadores devem passar por todas as posições. Posições mais ofensivas, mais defensivas, goleiro e até mesmo pode-se incluir a posição de técnico ou torcedor. Então nós conseguimos fazer aí todos passarem pela mesma posição. E se tem aquela pessoa que realmente não quer participar de nenhuma dessas posições, quem sabe de gandula, né? A gente pode incluir aquele colega que não quer fazer nada, não, mas se a bola for longe você vai buscar. Então ele também está participando de uma forma ativa da atividade, porém sem estar jogando ali aquela disputa de bola que talvez ele não queira, que ele não se sinta à vontade. Passe misto. Esse tipo de jogo semi-cooperativo é uma importante forma de combater o sexismo nas aulas de educação física. Formam-se equipes mistas, então com meninos e meninas, e a bola deve ser passada de forma alternada entre meninos e meninas. Então isso é muito comum, pode acontecer no jogo de vôlei, no jogo de futebol, basquete. A menina só pode passar a bola para o menino e o menino só pode passar a bola para a menina. E isso faz muito com que evite aquela questão, né, dos meninos excluírem as meninas se o jogo for misto e deixarem elas de lado, ou às vezes uma atividade que é mais feminina e as meninas deixarem o menino de lado. Com esse passe misto, todos conseguem participar. Resultado misto.
Nesse tipo de jogo semi-cooperativo, o ponto, a cesta ou o gol deve ser marcado de forma alternada entre meninos e meninas. Então, se a primeira cesta quem marcou foi uma menina, a próxima cesta necessariamente quem vai marcar é um menino e assim sucessivamente. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Aprendemos que a empatia é colocar-se no lugar do outro. É a capacidade de sentir e compartilhar de emoções de outras pessoas. E que esta ação depende da visão que temos e entendemos do outro e como ela nos atinge. A partir desse conceito, em pequenos grupos, vamos praticar os jogos semi-cooperativos. Cada grupo, depois do material disponível na escola, vai criar uma possibilidade de jogo semi-cooperativo. Vamos pôr as mãos na massa, então? Vamos criar esse joguinho? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco voltamos a conversar. Pessoal, voltamos. Conseguiram criar um jogo semi-cooperativo com o material que vocês têm na escola? Vamos a um exemplo simples. Nós podemos pegar um colete, prender na calça, na lateral da calça de uma colega e o grupo vai ter que proteger essa colega. Então nós fazemos uma fila, né? O último da fila vai tentar pegar esse colete e a fila vai ter que se deslocar impedindo que esse último pegue. Quando o último da fila conseguir pegar o colete, ele ganhou o jogo. Mas, enquanto isso, nós temos o semi-cooperativo. É o resto da fila contribuindo para proteger a colega ali da frente. Isso é um exemplo simples, um exemplo fácil de fazer. Se não tem colete, você pode usar uma folha de caderno, pode usar um pedaço de papel. Então, bem simples e que nós conseguimos criar, inclusive, sem material. Às vezes a escola não tem tantos recursos materiais, né? E com as escolas que têm mais recursos, vocês podem pensar em diversas outras possibilidades. O que nós estudamos na aula de hoje, então? A classificação dos jogos cooperativos, os jogos semi-cooperativos, que são um grupo que continua jogando contra o outro, mas a importância do resultado é diminuída. O jogo se torna envolvente e é prazeroso para os participantes. Nesse jogo, todos têm as mesmas oportunidades. Já então nós temos os tipos de jogos semi-cooperativos e entre eles, todos jogam, todos tocam e passam, todos marcam ponto, todas as posições, todos passam por todas as posições, ainda passe ou resultado misto. Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeo, se vocês se interessarem em se aprofundar sobre o assunto, as referências que nós utilizamos na aula de hoje, e é isso. Com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.